Vamos lá. Nossa, eu nem chamei Maria Cláudia para participar hoje. Alguém manda uma mensagem lá no grupo, por favor, chamando ela, que ela adora o Brasil Império. Acho que ela tá bolada comigo, se pá. Eu não respondi a mensagem dela, esqueci. Então, hum, deixa eu ver. Já tá na revoada, aposto. Então, todos vendo a minha tela? Alguém dá um ok para mim, por favor? Eu não compartilhei a tela, né, velho? Olha pra você ver aqui. Nossa, esqueci de compartilhar a tela. Isso que é foda, né, rapaziada? Isso que é foda. Agora, alguém me fala, minha tela tá. Vocês estão vendo? Boas. Então, relembrando um pouquinho, que vocês já viram, expansão marítima, período pré-colonial, período colonial, independência e agora Brasil Império. Então, a gente já viu que desde a chegada da família real no Brasil em 1808, a gente teve período joanino, depois a gente teve a independência, tivemos o primeiro reinado de Dom Pedro I, assim que ele abdicou em favor do filho dele, Pedro, a gente teve o período regencial até o menino completar a maioridade, né? Porque a gente teve o golpe da maioridade e em 1840 Dom Pedro II de fato assume o trono brasileiro. Aqui a gente tem uma foto dele mais novo e uma foto dele mais próximo da data do exílio. Então, ali no contexto do segundo reinado, na verdade do período regencial, principalmente do período regencial, a gente estava com a intensa instabilidade política. A gente teve várias revoltas em vários locais do país e aquela insegurança dos grandes latifundiários, aquela incerteza, e isso fez com que eles tivessem a necessidade de uma figura política forte, de um monarca forte, e apoiaram o golpe da maioridade, as elites e principalmente os liberais que articularam o golpe. E por consequência disso, fizeram parte do primeiro ministério de Dom Pedro II. Fizeram parte, porém, os conservadores ainda eram a maioria nessa Assembleia Geral. Nas primeiras eleições do segundo reinado, as primeiras eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, em 1840, que os liberais utilizaram de vários mecanismos para fraudar, para vários mecanismos até de violência, para, enfim, tirar a hegemonia dos conservadores ali, para ganhar, para receber o poder de novo, para ter o poder de novo. Após isso, após as eleições, no entanto, Dom Pedro II dissolveu a Câmara e nomeou apenas os conservadores. Porém, o que ele faz? Dissolve a Câmara mais uma vez e nomeia apenas os liberais. Só que nas eleições seguintes, ali a gente entrou numa harmonia e ambos os grupos fizeram parte. Vocês não têm que saber, mas quantas vezes ele dissolveu primeiro, colocou liberal, conservador, não. Vocês entenderem ali como funcionava o processo político do segundo reinado. Dom Pedro, monarca com poder moderador, dissolve na hora que quer, se tem alguma coisa incomodando ele, dissolve. Claro que não é em qualquer circunstância, mas a gente está vendo aí a influência do poder dele, os poderes dele. Então,
Eu falei para vocês aqui, eleições do cacete, 1840. Liberais utilizaram de alguns mecanismos para fraudar as eleições e alcançar a maioria, porém, o Dom Pedro dissolveu a Câmara e nomeou apenas os conservadores. O que isso provocou? Isso provocou algumas revoltas liberais em 1842. Foram movimentos patrocinados, organizados pelos liberais, para contestar essa nomeação dos conservadores. Esses movimentos, em Minas Gerais e em São Paulo, foram reprimidos pelo Barão de Caxias, que é um personagem muito significante também, muito importante na nossa história. E aí, em Minas Gerais, a gente teve a liderança de Teófilo Otoni, inicialmente em Barbacena, só que em várias cidades, até no entorno, essa revolta terminou no entorno de BH, e em São Paulo, novamente ele, Padre Diogo Feijó, organizou uma revolta. A gente já tinha falado ali que ele era do Partido Liberal, porém, com a volta dos liberais em 1844, eles foram anistiados, os envolvidos nessas revoltas. Na política, a gente estava, acho que eu e a Maria Cláudia, a gente estava comentando em uma das aulas. O parlamentarismo inglês é o modelo de parlamentarismo assim, mais conhecido, o modelo de monarquia constitucional mais conhecido. Como funciona esse parlamentarismo inglês? A gente tem um rei, o rei reina, mas não governa. A gente tem as eleições diretas, que a população vota e escolhe o parlamento. Escolhe os deputados ali. Não em todos os lugares são chamados de deputados, mas votam e escolhem o poder legislativo. O poder legislativo escolhe o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro governa em nome do rei. No Brasil, a gente teve um fenômeno conhecido como parlamentarismo às avessas. O que seria isso? Como a gente está vendo aqui nessa imagem, no parlamentarismo convencional, a gente tem o poder vindo de baixo. Aqui no Brasil, a gente tem o poder vindo de cima. É um parlamentarismo às avessas. O imperador nomeia ou exonera o primeiro-ministro preside o Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros ali está ligado ao parlamento. A gente tem eleições indiretas e com voto censitário, mas a gente está vendo aqui um conflito. A gente está vendo que o parlamento é escolhido pela população, mas o primeiro-ministro não é escolhido pelo parlamento. Isso, de certa forma, Alguém mandou uma mensagem aqui. Tamara Moraes, quer participar? Permitir. Boas. Oi, Tamara. Boa noite. Então, aí aqui, explicando novamente, no parlamento inglês, a gente tem que o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento e o parlamento escolhido pela população. Já no parlamento, o parlamentarismo às avessas, no governo do Dom Pedro, o Dom Pedro escolhia o primeiro-ministro e a população escolhia o parlamento. Então a gente tem um conflito aqui. Ó. Isso não é tradicional, isso é, de certa forma, autoritário. O poder legislativo está subordinado ao executivo. Aqui. E o Dom Pedro cria o Conselho de Ministros, cujo presidente seria escolhido por ele, não pelo parlamento. Nesse contexto aqui da década de 1840, em Pernambuco, a gente tem o último foco de resistência liberal. A gente tem a última das revoltas liberais, que foi a Revolução Praieira. Por quê? Revolução Praieira? Porque na Rua da Praia, em Pernambuco, Recife, a gente tinha a sede do Diário Novo. O Diário Novo era um jornal em que eles divulgavam as ideias desse grupo revolucionário. Então, o governo central afastou um presidente da província e nomeou um inimigo conservador. Os liberais não entenderam isso legal. Porém, é uma revolta meio... eu acho que é uma das únicas, ou a única do Brasil, que foi inspirada também pelo socialismo utópico. Porque a gente tem um Manifesto do Mundo, foi um documento divulgado por eles,
que esse manifesto ele exigia tipo direitos universais para todo mundo, sabe? Então eram ideias claramente vindas do socialismo utópico. E além disso, eles queriam a volta dos liberais que haviam sido depostos do governo da província pelo governo central. Porém, o que aconteceu? Acabou que tiveram algumas batalhas e a revolução não foi muito para frente. Acabou em 1850. Agora, vamos falar de um assunto muito importante que é a economia no Segundo Reinado. Então, como eu sempre venho falando para vocês, que a independência do país, do Brasil, foi um processo que não um processo conservador, porque ele não mudou a realidade social do país. Quem era rico continuou rico, quem era pobre continuou pobre. Então, a gente tem a mudança do ciclo do ouro para o ciclo do café. O café já começa ali no finalzinho do século XVIII. O café começa no finalzinho do século XVIII. Mas explodiu ali no começo do século XIX. Então, a principal atividade econômica, quando a gente fala de ciclo, a gente falou de ciclo do açúcar, depois a gente falou de ciclo do ouro, e agora a gente está falando de ciclo do café, que são períodos muito marcantes na história do país, porque é a principal atividade econômica daquele período. Então, como a gente pode ver aqui, isso aqui normalmente até é frequente em provas, em que você vê que é muito importante a gente reparar nas datas, ó, mais ou menos início ali do século XIX, 1821. O café era responsável por 18,4%, porcentagem do valor dos 8 produtos principais sobre o valor total da exportação. O café era responsável por 18,4% da economia. 10 anos depois, na década seguinte, a média foi de 43,8%. E aqui, em 1891 a 1900, ali, já na proclamação, já na República, a gente já tem o café correspondendo a mais de quase 65% do total exportado. Então, o café era muito forte, muito forte. E o açúcar, que a gente já tinha falado, que o açúcar já vinha em decadência ali desde o século XVIII, meio século XVII, XVII não, desde o século XVIII, que o açúcar no começo do século XIX, 30%, final do século XIX, 6%, que a gente já vê a decadência do açúcar também. É muito importante ao analisar assim algumas imagens, vocês repararem isso, olha, então tem um produto que está aumentando muito, tem um outro que está diminuindo muito. O que você já liga? Primeiro veio o açúcar. O açúcar estava começando a entrar em decadência. Veio o ouro também. Mas aí, depois do ouro, a gente já tem o café. Olha, movimentou muito a economia nesse período. Foi o principal produto brasileiro exportado principalmente para Estados Unidos e Europa. Tinha alto valor de mercado. E por que o café por que o açúcar deram certo no Brasil? Porque o solo e o clima eram favoráveis. No caso do café, a gente que fica muito marcado isso para vocês, solo de terra roxa, oeste paulista, sudeste, e o clima favorável. O café proporcionou o desenvolvimento dos transportes, criação de estradas, implementação de bondes, promoveu o desenvolvimento de comunicações, telégrafo, por exemplo, desenvolvimento de atividades urbanas paralelas. A população aumentou muito com a vinda da imigração, movimentou o comércio também. Olha que interessante. Aí aqui, o café, basicamente, ele teve duas fases. Primeiro, como a gente pode ver aqui, ele começou no Vale do Rio Paraíba do Sul, Vale do Paraíba, e do Rio de Janeiro até São Paulo. Porém, aqui no Vale do Paraíba, a gente pode falar ali que ele começou no final do século XVIII e foi até
1860, 1870, mas ele foi expandindo gradualmente para o oeste paulista, como a gente está vendo aqui a rota do café. Aqui, o que vocês precisam saber, nesse ciclo inicial, no Vale do Paraíba, a gente tem uma mão de obra essencialmente escrava, técnicas mais rudimentares, latifúndios tradicionais. Então, a gente não tem muita técnica avançada. E no Oeste Paulista, a gente já tem mais imigrantes, a gente já tem mais recursos e é uma plantação tecnicamente mais avançada. É que a gente pode ver, mais uma vez, a expansão do café para o Oeste Paulista. Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais sobre café. Não coloquei. Então, alguém saberia me dizer por quê? Por que que o café foi expandindo do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista? Gostaria que alguém tentasse me responder. Por que vocês acham? Respondam no chat, por favor, abra o microfone. Gabriela, eu gosto muito da sua participação. Abre o microfone e fala pra gente o que você acha. Fico muito feliz com a participação de vocês, gente. Não, pensem. Se eu falei para vocês que começou no final do século XVIII, no final, a plantação começou no Vale do Paraíba, no final do século XVIII, então durou aí, se tivesse começado em 1800, ela durou 70 anos, 75. Por que você acha que essa plantação durou cerca de que naquela região ali durou quase um século e depois foi expandindo? Então, motivos geográficos. Alguém tem algum chute? Boa! Isso mesmo. Os solos já estavam muito desgastados. Como a gente já falou aqui, que eles não tinham técnicas muito avançadas. Eram, eram técnicas mais rudimentares. O solo simplesmente esgotou no Vale do Paraíba. Foi esgotando, a produção foi caindo e eles foram achando novas alternativas, caminhando para o Oeste Paulista. Mas tem muito a ver com algumas coisas que vocês falaram. A introdução dos imigrantes foi muito maior no Oeste Paulista do que no Vale do Paraíba. E já adiantando a matéria, por que vocês acham que a introdução é um spoiler dessa aula ainda? Ali, ó, Oeste Paulista a partir de 1850. O que estava rolando aí no Brasil em 1850 e por que os imigrantes foram introduzidos? No Brasil e no mundo, né, no caso. Algum motivo do nada vieram imigrantes para cá? Boa, não que não tinha mais escravos, mas também tem a ver com o embranquecimento da população. Ótimo. Porque aqui, ó, lembrem, escravidão foi abolida em 1888, mas ela não foi abolida da noite para o dia. Aqui a gente já tinha uma pressão internacional muito grande para abolição. Dificuldade do tráfico. Proibição, mas rolava, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, exatamente. Vamos caminhar aqui, que vocês vão entender bem. Agora, em relação ao intervencionismo, a gente tem a primeira medida protecionista do Brasil foi a tarifa Alves Branco, em 1844. Elevaram a carga tributária sobre produtos importados, de 30% para produtos sem similares nacionais e 60% com similares nacionais.
O que significa quando a gente fala com a medida protecionista? Para proteger o comércio nacional, para proteger a indústria nacional, para privilegiar o nosso produto ao invés do produto externo. E, consequentemente, isso aumentou a arrecadação nacional. Agora, Irineu Evangelista de Souza. Alguém me explica quem foi esse cara que eu não sei? Esse cara muito importante no segundo reinado. Eu vou explicar para vocês sobre os imigrantes já já. Responde para mim, Caio, Grazi, Gabriela. Quem foi Irineu Evangelista de Souza? Ah, mas já deu tempo de vocês pesquisarem no Google, né? Ai, que triste. Vocês sabem quem foi? Foi o Barão de Mauá. O cara mais rico que a família real brasileira. Maior empresário, o cara mais rico do Brasil no segundo reinado. Então, a Era Mauá foi um. Por isso que a gente, por isso como eu falei para vocês, não sei se vocês estavam no aulão, que a gente falou sobre Constituição, a industrialização no Brasil começou de fato com Vargas. Mas aqui a gente tem o surto industrial com Mauá. Ele era um cara absurdamente rico, era um cara com vários investimentos em café, investimentos em construção de estradas, investimentos em ferrovias, investimentos em indústria. Ele tinha até um estaleiro no século XIX. Estaleiro é um lugar que constrói navio, sabe? E ele era um cara muito rico, muito rico, muito rico. Porém, ele ficou muito marcado pela construção de ferrovias. Porém, isso não afetou a estrutura econômica brasileira, porque ele acabou quebrando por causa de investimentos de risco, sabotagens, concorrência desleal, concorrência dos ingleses. Tudo isso fizeram com que ele quebrasse, ele fosse à falência. Então, teve um surto industrial com ele, porém não afetou a estrutura econômica brasileira no geral. Falando de sociedade, agora que a gente vai falar de assuntos que vão ser muito interligados. A gente tem uma sociedade ainda com a manutenção das estruturas sociais, a gente está com a forte presença da escravidão como mão de obra, principal fonte de mão de obra. Porém, a Inglaterra pressiona pelo fim da escravidão. Por quê? Por que a Inglaterra queria acabar com a escravidão? Porque eles eram bonzinhos? Alguém sabe me dizer? Por que a Inglaterra estava tão interessada em acabar com a escravidão? Vamos lá, Caio. Deixaram para você. Fala pra gente. Alguém sabe por que a Inglaterra queria o fim da escravidão? Por que isso interessava a eles? Mas tem outra coisa que estava rolando na Inglaterra nesse período que precisava que era mais economicamente favorável. Alguém lembra o que estava rolando na Inglaterra aí? Revolução Industrial. Muito bem. Isso. Muito bem, meus queridos. Estava rolando Revolução Industrial na Inglaterra. Inglaterra, o país mais industrializado do mundo. Eles precisavam simplesmente de aumentar o mercado consumidor, expandir o mercado consumidor. E, claro, não só por isso, a gente já tinha
um crescimento do movimento abolicionista internacionalmente. Eles já sabiam que era... Não tem como definir o que foi a escravidão, né? De tão horrível. Mas eles já começaram a entender isso, que era muito problemático. E, além disso, a gente teve essa questão dos mercados que precisariam ser expandidos, mercados consumidores, e foram pressionando para acabar com a escravidão. Não, ter escravo era favorável economicamente, porém, expandir um mercado consumidor é muito mais importante, porque um escravo é uma mercadoria. Uma mercadoria, você vai ter ali, claro, um retorno com a mão de obra dela. Porém, quando aquela mercadoria passa a ser um consumidor, ele vai te gerar um retorno muito maior. Muito maior, muito maior. Pensa, o tanto de produto que ele vai comprar durante a vida, o tanto que ele vai consumir. Isso para eles é muito mais interessante. Sem contar que no século XIX a gente tem condições horríveis de trabalho para todos os trabalhadores do mundo. A gente tem ali, claro, um crescimento do movimento operário, porém, a gente tem, em geral, condições horríveis, ou seja, eles trocam escravos por trabalhadores que recebem muito pouco, da mesma forma. E aí, o parlamento inglês aprovou essa lei Bill Aberdeen, em 1845. No que consistia essa lei? Essa lei, ela falava basicamente assim: olha, está proibido o tráfico negro, era uma lei supranacional. Valia porque a Inglaterra era a maior potência do mundo, então ninguém mexe com a Inglaterra. A Inglaterra faz o que quiser. Essa lei era a seguinte: se algum navio negreiro, a Inglaterra, a Marinha Inglesa tinha autorização para interceptar qualquer navio negreiro no mundo que seria preso, ou seja, e ninguém ousou discordar da Inglaterra, claro. Os latifundiários brasileiros ficaram putos, não gostaram, mas era a Inglaterra, então os países tinham que respeitar. Então, a Marinha Inglesa poderia aprisionar os navios e o Brasil aprovou a lei Eusébio de Queiroz em 1850, que, na teoria, proibia o tráfico interprovincial, o tráfico negreiro interprovincial, dentro do próprio Brasil. Porém, não foi nada efetiva não resolveu em nada. E Lei Bill Aberdeen mais Lei Eusébio de Queiroz é igual ao aumento do tráfico interprovincial. Porque se você tem menos escravos vindo da África e você tem você tem uma lei que não fiscaliza nada dentro do país, então, consequentemente, a gente tem um aumento do tráfico dentro da província. Tá claro? A explicação até agora tá clara para todo mundo ou não? Boa. Se qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu vou tentar não dar essa aula toda hoje, porque realmente é uma aula muito pesada. É muito conteúdo e muito importante. Então, como eu planejei, eu acho que, se eu não me engano, umas 3 aulas para essa matéria, tá mais suave a gente ir mais devagar. Consequências dessa pressão inglesa, dessa pressão até mundial para o fim da escravidão. Tráfico internacional cada vez mais difícil, aumento do tráfico interprovincial e estímulos para a imigração. É exatamente isso. Por quê? Olha, vamos prestar muita atenção com as datas. Lei Bill Aberdeen, 1845, Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Então, está na década ali de 1850, um pouquinho depois. Quando ocorreu a expansão pro oeste paulista? A partir de 1850. Então, como já está expandindo para o oeste paulista e a gente tem menos escravos entrando no país, é viável que o país crie uma estratégia de imigração, atração de imigrantes para cá. Além disso,
a gente tem a intenção de branqueamento da população, como o Caio muito bem disse para a gente. Então, todos esses fatores juntos foram responsáveis pelas políticas de imigração. Primeiro, a gente tem o sistema de parceria, que é aquele sistema ali em que o cafeicultor bancaria toda a viagem do imigrante e ele já chegava totalmente endividado aqui, tinha que trabalhar para pagar essa dívida, porém isso gerou endividamento em massa dos trabalhadores e passaram a adotar o sistema de colonato. Ó, o governo banca a vinda do imigrante e o cafeicultor ali dá um pedacinho de terra para ele cultivar e uma parte da produção ficava para o trabalhador, outra parte para o cafeicultor. Isso foi muito comum no Oeste Paulista. Essa foi uma estratégia bem sucedida. Aqui, comparando uma com outra. A primeira foi um fracasso, e a segunda, subvencionada pelo governo, teve mais sucesso. Tá claro para vocês as diferenças, por que os imigrantes vieram para o Brasil, qual o contexto da época. Se não tiver, vocês podem me perguntar, gente. Em 1850, a gente tem uma lei muito importante também, que é a Lei de Terras, que dizia que as terras sem registro, as terras devolutas, passariam a pertencer ao Estado, ou seja, a terra que não é de ninguém pertence ao Estado. E a regularização só é feita mediante a compra, você tem que comprar do Estado. Não existe, ocupou, não. Não, é do Estado. Isso foi responsável por aumentar a concentração fundiária. Por quê? Porque só quem já tinha dinheiro, quem já era grande latifundiário, tinha uma condição de comprar a terra dele. Comprar as terras devolutas às terras do Estado. Muitos pequenos proprietários perderam terras e, outra problemática, imigrantes e escravos libertos sem acesso à terra. Ou seja, muitos historiadores falam que esse foi o momento de, claro, no contexto ali da abolição, esse foi o momento de fazer a reforma agrária, esse foi o momento de distribuir as terras. Porém, o que fizeram foi só aumentar a concentração fundiária. Quem tem muito, continua com muito e tem cada vez mais, e quem não tem nada, tem cada vez menos. Movimentos abolicionistas também foram muito importantes. A gente tem que falar muito nisso, porque, claro que vocês já tiveram contato com isso e tal. Sempre quando vem falar de abolição da escravidão e tal, Princesa Isabel, a maravilhosa, um anjo que libertou os escravos, não foi bem assim. O movimento abolicionista partiu de várias camadas da sociedade, partiu de intelectuais, partiu de setores do exército. Muitos escravos lutaram na Guerra do Paraguai, que a gente vai falar ainda. Camadas médias urbanas, sabe? A resistência negra foram movimentos muito importantes para a abolição, sabe? Tudo isso em conjunto foi muito importante. E aqui eu coloquei para vocês alguns intelectuais abolicionistas. Luiz Gama foi vendido pelo próprio pai como escravo. Após conseguir a liberdade dele, ele se tornou jornalista, jornalista que defendia publicamente a abolição. Ele foi o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Negro. André Rebouças, engenheiro negro, abolicionista e monarquista. Isso mostra pra gente que o movimento abolicionista ele vem de várias camadas da sociedade. Várias pessoas com ideologias diferentes participam do movimento abolicionista. Joaquim Nabuco, político, diplomata, historiador, jurista, escritor, muito importante. José do Patrocínio. Castro Alves, um importante poeta, autor do poema O Navio Negreiro, aquele poema ali clássico que vocês já devem conhecer, que retrata ali as condições desumanas dentro dos navios negreiros, que retrata ali as condições dos africanos sendo separados das famílias. Esse poema direto cai em prova, e é um poema muito importante para a gente entender a história do nosso país, entender o que acontecia. Algumas leis inefetivas, também nesse período, Lei do Ventre Livre, de 1871, e Lei do Sexagenário, em 1885. Lei do Ventre Livre,
ela dizia que os filhos das escravas nasceriam libertos, porém, eles ficavam sob a tutela do senhor até os 18 anos, e aí deveriam receber uma indenização, que normalmente os jovens lá trabalhavam para tentar pagar essa indenização e ficavam até os 21 anos sob a posse do senhor. Além disso, lei do sexagenário, que dizia que escravos maiores de 60 anos seriam libertos. Por que vocês acham que a lei do sexagenário era uma lei inefetiva? Por que era uma lei que não fez sentido nenhum? Alguém tem algum palpite? Lei do sexagenário. Exatamente isso. Porque praticamente impossível você chegar aos 60 anos vivo, trabalhando naquelas condições e com a expectativa em geral da população era baixa. Sabe, pessoas morriam de várias doenças banais para a gente hoje, as pessoas morriam naquela época. A lei do sexagenário foi isso, Caio. Ela dizia que escravos maiores de 60 anos ganhariam a liberdade. Porém, ela é contraditória porque a grande minoria não chegava nos 60 anos. Lei Áurea, de 1888, foi uma lei que acabou de fato com a escravidão, porém, os senhores não receberam indenizações e os libertos não receberam nenhuma assistência. Tem aquela metáfora, saíram das senzalas, eu não sei se o nome disso é metáfora, na verdade, essa figura de linguagem, mas saíram das senzalas, é um dito popular, e foram para os morros, foram marginalizados. Como? A gente já sabe que existe racismo até hoje, mas imagina naquela época e uma população totalmente sem assistência. Se existe racismo, se as pessoas hoje, pessoas negras, têm maior dificuldade para concorrer a uma vaga de emprego, tem uma menor média salarial, o que vocês acham que uma população recém-saída da escravidão sofria? Então, e como a gente não teve assistência nenhuma, a população foi cada vez mais marginalizada, em todos os sentidos. E o fim da escravidão foi a queda do último pilar que sustentava Dom Pedro II, que era o latifúndio escravista. Porque o fim da escravidão não interessava a eles, e eles eram o único que ainda apoiavam, e pararam de apoiar. Isso aqui vai encaixar quando a gente falar de crise do Império também. Vocês vão ver que foi um dos golpes finais. Política externa. A gente teve a questão Christie, vocês já devem ter ouvido falar, que foi um conflito entre o governo de Dom Pedro II e o embaixador inglês William Christie. Dom Pedro negou a indenização pelo roubo de carga um navio inglês que havia sido naufragado no Brasil, havia naufragado aqui, e isso gerou um constrangimento entre eles. O William Christie ficou bolado. Além disso, a gente teve a prisão de 10 marinheiros ingleses que estavam tumultuando a zona litorânea do Rio. Isso violou o Tratado de Paz e Amizade. Por quê? O Tratado de Paz e Amizade falava que ingleses deveriam ser julgados conforme as leis inglesas. E o Brasil simplesmente prendeu os caras. Então, a Inglaterra começou a aprisionar navios brasileiros aqui. Olha que audácia. A mando do embaixador, e a causa foi para o arbítrio internacional do rei Leopoldo I da Bélgica. Com tudo isso, além daquela tensão de não abolição da escravidão, lei para inglês ver, e da legislação tarifária, que a gente teve a tarifa Alves Branco, que eu comentei com vocês, que dificultou um pouco a importação, tarifou um pouco a mais, ele aumentou a tarifação sobre produtos importados, a gente tem a ruptura das relações diplomáticas entre os dois países, naquele momento. E eu vou encerrar a aula por hoje,
porque na próxima aula a gente começa como Guerra do Paraguai. E uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, quando a gente fala de lei para inglês ver, lei para inglês ver foram essas leis inefetivas nesse período, que a Inglaterra estava pressionando para o fim da escravidão, o Brasil ia lá, aprovava uma lei assim, lá não, proibimos a escravidão aqui, ó, proibimos o tráfico. Para inglês ver, porque de fato não proibiu, não era efetiva. Esse é o real motivo dessa expressão popular.